Fala, membros, beleza? Vamos para o episódio 7 de Wonder Egg Priority Play. Então vamos lá. Parabéns pra nossa Rica. Aniversário dela. Vai usar um batonzinho. Idol, né? Tá ficando mais velha. Quer usar umas make. Todo mundo indo pra escola? Aparentemente todo mundo indo pra escola e trabalhando, né? Que é o caso da Niro. Falou que a saia da Rai tá curta. Eita porra. A mãe é fumante e alcoólatra. Seu aniversário, toma um presente aqui. Compra uma coisa que você gosta. Din-din aí, ó. Ih, esse episódio vai ser relacionamento com as mães. Já tô prevendo. Esse episódio vai ser os relacionamentos das garotas com as suas respectivas mães, alguma coisa assim. Então a Rica já meteu olha só, não quero presente de você não, quero que você me conte sobre meu pai. Mandando você, caralho, pesado. Pesado, hein? Ih, lá vem essa opening, vai se fuder. Aquilo que eu falei, acho que já falei algumas vezes em alguns episódios anteriores, né? A Rica, ela tem essa capa, né? Ela tem esse escudo dela. Que é ela mostrar essa felicidade, esse negócio. Mas lá dentro dela, ela tá se rasgando toda, né? Aí, ó. Ela falou que a Ai falou que ela percebeu que ela se ficasse maltratando apenas em casa, não ia resolver nada. Que foi o que eu falei no episódio passado. Que boa parte dessa decisão dela ir pra escola é a decisão de ela perceber que ela precisa lutar, né? Como no episódio passado foi dito, ela não pode mais ficar fugindo, ela precisa lutar. E ela falou que ela percebeu isso, que ela precisa lutar pra resolver as coisas. Isso é importante. Isso é importante, olha que legal. A Ai de antes, ela ia sofrer muito, né? A Ai de antes, ela não tinha amigos fora da escola. Então é como se todo mundo que ela conhecesse a excluísse, né? Agora ela tem amigos fora da escola. Então, se as pessoas excluírem ela na escola, ela ainda tem um lugar pra voltar, ainda tem uma casa, ainda tem um lugar aconchegante pra voltar, que são essas amigas, né? Então ele tá valorizando o aspecto social e que é importante essas crianças vivenciarem outras coisas com outras pessoas que não seja dentro da escola. Porque às vezes a própria escola é extremamente punitiva e ela não consegue ter nenhum tipo de amigo e a partir do momento que ela não tem nenhum tipo de relação interpessoal na escola, ela se sente excluída e praticamente fora do mundo, né? Então é muito importante que tenha outras pessoas para ela poder ter um lugar para fugir, um lugar para se acolher. Isso é importante. Um desses é o pai dela? Vixe, pesado, hein? Caralho, pesado, hein, filho? Pesado. Caralho, a mãe falou assim: prometo que você vai conhecer seu pai. Aí ela cumpre a parte dela, né, a Rica. E a mãe mandou assim: ó, é um desses 5 aí, não sei também. Porra, tá de sacanagem com a menina, caralho. É uma coisa muito importante aqui da Rica, né? Uma coisa muito importante aqui da Rica. Como que ela fala dos problemas dela. A maneira como que a Rica ela se defende das coisas que faz mal pra ela é sempre falar dessa maneira irônica, dessa maneira jocosa, dessa maneira agressiva. A maneira dela se defender da tristeza que ela tá sentindo ao falar daquilo é ela colocar um sorriso no rosto, é ela fazer zoeira, entendeu? Essa é a defesa da Rica. E as outras garotas, elas estão percebendo que a Rica tá incomodada. Elas estão querendo dar um ambiente pra Rica poder falar sobre o que ela quer, ao mesmo tempo que elas não sabem como reagir, porque a Rica, ela tá fazendo um comportamento quase oposto, né, ao da tristeza. Ela tá rindo, se divertindo, falando de boa das coisas com as amigas, né, como se nada tivesse acontecendo. E na verdade isso tá realmente doendo pra ela, só que ela não... Ela conseguiu expressar de uma maneira... a maneira como que ela consegue se expressar é uma maneira contraditória com o que ela sente, de propósito, até por uma questão de defesa, até para ela poder falar daquilo com uma certa naturalidade e ela receber informações também com uma certa naturalidade, né? Mas é pesado. Minha mãe não é que nem a de vocês, infelizmente. Tudo que ela falou aqui, ela falou sorrindo, minha mãe é uma grande filha da puta, ela não gosta de mim, ela só fala merda pra caralho. Porra, mano, minha mãe é foda, é uma bosta, meu, entendeu? É nesse sentido, ela tá falando isso dessa maneira e as outras garotas, elas estão pasmas com a situação, porque elas não conseguem entender por que a Rica tá fazendo isso. Mas é um mecanismo de defesa, ela tá fazendo isso pra poder falar sobre isso, porque ela quer falar sobre isso, ela quer colocar pras outras garotas que a vida dela tá uma merda, que ela
não tá conseguindo lidar com a situação. É isso que ela tá falando. Você também odeia ela, Rika? Neiro é foda, bicho. Doeu, né? Doeu, Rika. Ah, agora doeu. Olha o que a Neiro falou. Isso que você tá falando não é o que as pessoas chamam de codependência? Você depende dela e ela depende de você? Se você não fizer uma quebra clara, nada vai mudar. Por quê? Porque a Rika, na verdade, não quer quebrar o relacionamento dela com a mãe. E a Neiro tá falando só, você tá falando tudo isso, que você odeia ela odeia você, mas na verdade vocês são dependentes uma da outra. Então, como é que você tá falando que você quer isso? E quando ela joga na cara da Rika isso, a Rika fica puta. Putaça. Não consegue lidar com a realidade. Ficou chateada, né? A Rika não quer assumir que ela gosta da mãe dela. Então a mãe dela, ela tem que falar da mãe pra caralho. Minha mãe é filha da puta, minha mãe não sei o que, minha mãe não sei o que lá. Ela não quer assumir que ela gosta da mãe dela, apesar da mãe dela ser uma grande... uma pessoa ruim, digamos assim. Não vou nem dizer que é uma pessoa ruim, mas uma pessoa que ela não gosta. Ela não quer assumir. Então como ela não quer assumir, e tudo que ela faz, tudo que a Rika faz é sempre o oposto do que ela realmente sente. Então olha, isso é muito bom, cara. Enquanto ela tá falando mal, ela tá rindo, ela vai ficar muito brava se ela falar bem. Por quê? Porque a maneira como ela lida com as coisas é justamente essa questão de opostos. Tudo que tá sendo dito aqui em 7 minutos, a Rika não consegue lidar com as coisas e ela acha que ela tem que ter um sentimento oposto àquilo. Então, ela acha que ela tem que ter... Ela acha que ela odeia a mãe dela e ela fala isso de uma maneira jocosa. Gosta da mãe, mas ela não pode gostar, então ela fica nervosa quando falam que ela gosta. É sempre essa questão de opostos, né? Eu vou me juntar a você pra escutar as nossas mães. Caralho. Agora ela tá falando sério, ela falou. Eu não entendo isso. Criança não precisa entender adulto mesmo, viu, Rika? Fica tranquila. Pediu desculpa pra mamãe. Olha o que a Neiro fala. Eu talvez não esteja apta pra sociedade feminina. Aqui a gente tem as duas personagens que tem alguma questão relacionada à sua feminilidade. A gente tem as duas personagens que já foi abordado mais de uma vez de que elas têm alguma questão que as preocupa com relação à estética, à função social delas, entre outras coisas. E do outro lado a gente tem as duas personagens que estão com problemas familiares, né? Então, duas estão com problemas que não conseguem lidar, que são outras pessoas, e duas estão com problemas que não conseguem lidar, que são elas mesmas. Então, o anime está fazendo essa divisão neste momento. Talvez ele faça outras divisões em outros momentos. A Neiro, ela tinha alguma questão muito grande com essa impossibilidade de ser ela mesma e de ser uma garota e de ser uma pessoa, digamos, um pouco mais livre. Ela tem que ficar fechadinha naquele âmbito e ela tá se preocupando muito com essa questão de ela já tá adulta, né? Ela precisa se comportar como uma adulta. E ela precisa se comportar como uma adulta e agora ela acha que não só isso, mas ela precisa comportar como um adulto, um homem. E é por isso que ela fala, talvez eu não esteja apta pra isso aqui, pra essa relação entre garotas. Porque ela tá com sérios problemas pra se identificar, né, nessa situação. E ela fala coisas que ela acha que são masculinas, né? Ela não consegue, por exemplo, guardar as coisas pra ela fala com objetividade e ela acha que o que ela pensa é correto e lógico, ou seja, ela é menos sentimental, que foi aquela questão que foi abordada naquele episódio com os caras falando sobre homens e mulheres, né? E pra não se apegar a gênero. Então, novamente isso. E aquela pessoa que perguntou aquilo naquele episódio é a mesma pessoa que tá falando que talvez ela não esteja apta pra ser uma garota, digamos assim. Porque ela pensa de uma maneira muito lógica e correta, saca? Eu nunca tive paz. Nunca tive paz pra me lidar bem. Pesado, né, bicho? Que ela fala que ela precisa fantasiar com o pai porque ela precisa preencher esse buraco da cabeça dela, né? Principalmente numa sociedade tão claramente impositiva de você precisa de um pai e de uma mãe, que no caso é o Japão. Quando a criança ela não tem, ela percebe que todas as pessoas ao redor têm, ela precisa preencher esse espaço, né? Ainda mais quando a mãe claramente tem problemas, né?
E o relacionamento das duas tem grandes problemas. E quando o relacionamento entre duas pessoas que moram juntas tem problemas, você acaba tendo, como uma das maneiras de escapar da situação, você acaba fantasiando a participação de uma outra pessoa que acabe, digamos, solucionando grande parte dos problemas. Então o caso da Rika é mais ou menos isso. O relacionamento dela com a mãe é problemático e ela acha que se ela encontrar o pai, talvez ele resolva algumas coisas. E aí ela acaba fantasiando isso. E ao mesmo tempo ela também não tem certeza disso, então ela fantasia um pai que talvez não seja tão bom também. Mas ainda assim, ele ainda existe e ela ainda tem esperança de encontrar uma pessoa que dê alguma solução, pelo menos para algumas dúvidas da cabeça dela. Bom, lutas. É a mãe? Parece uma mulher mais velha. Agora você vai ser salvo também. Vou voltar que eu não entendi. É a mãe dela? Parece a mãe dela. Ué. Não, não é a mãe dela. Mas isso aqui não é uma criança, eu acho. Ou é uma criança? Tá falando de professor, né? Olhou olhou pro monstro, chamou de professor e falou: agora você vai ser salva também. Tartaruguinha, tartaruguinha. Vai se cortar de novo. Não vai fazer. Não vai fazer. Tartaruguinha tá olhando, não faça isso. Come back. Ela vai esconder, ela não consegue fazer na frente da tartaruga, ela vai esconder a tartaruga, mas vai fazer do mesmo jeito, será? Ih, maluco. Tem alguma coisa a ver com religião? Rapaz. Minha cabeça vai explodir. A mina tá falando aqui, você machucou o nosso sensei. A gente abriu mão de tudo pra poder entrar em contato com o cosmos. E isso salvar a nossa família, porque a nossa família foi amaldiçoada. E esse é o vilão. Esse bicho é o vilão da história. Foi isso que causou a morte dessa garota. Ela se matou, essa garota. Mas ela provavelmente se matou por causa da crença. A crença de que ela ia ter uma libertação. Então ela tá ainda agindo como se esse cara fosse, na verdade, o salvador e não o vilão. O vilão, ele é claramente vilão. Mas a pessoa que se matou por causa deste claro vilão, ela ainda acredita que ele é a salvação, o salvamento da família dela e da alma dela. Você tá entendendo a crítica que tá sendo feita aqui? A crítica que está sendo feita aqui é com relação a charlatões que se utilizam da história da pessoa e da realidade da pessoa, prometendo uma solução muito grande, quando na verdade eles são um problema ainda pior. Ela tá falando aqui, ó. Você tá de brincadeira, vocês foram enganados e agora vocês se mataram. Se apague. Solução pra sua vida que tá uma merda, se matar e entrar pro cosmos. É o vilão falando e essa garota, que ainda tá comprada pela situação, né? Tá com um negócio roxo aqui. Deve ter alguma coisa a ver com a morte dela, alguma coisa assim, né? Mas a questão aqui é a comparação disso com relação a Rika, né? E ao que a Rika faz, né? A autoflagelação, digamos assim. E aí o que acontece? Na verdade, não só pra autoflagelação, mas é também uma questão de personalidade, porque ela fala assim, essa garota tá falando agora, se apague. E a Rika, como o formato dela de defesa, é meio que apagar a individualidade dela e o que ela realmente acha, né? É sempre ela esconder a tristeza dela com uma felicidade, com uma brincadeira, com uma tiração de sarro. Então ela meio que se apaga, né? A maneira como eu já falei isso antes, a maneira como ela entra em contato com ela, que ela fala, isso aqui é real, a dor é real, é quando ela se machuca. É pra ela perceber que ela tem sentimento. A única maneira que ela encontrou, que é essa maneira completamente errada, é a maneira de ela se ferir. Ela entra em contato com a realidade dela a partir do momento que ela se fere. Você não vai precisar mais fazer isso. Essa garota aqui, ela tá falando assim, ó, se você se matar, você não vai precisar fazer mais isso. Por quê? Porque a sua dor vai embora. E a Rika parou de... Vocês estão ligados que quando corta assim, quando corta na horizontal, você provavelmente não vai morrer. Mas se cortar na vertical, meu amigo, batata vai assar pra você. Vai dar ruim, hein? Ela foi convencida por uma seita. Ela foi convencida por uma ideologia que caiu como uma luva nos problemas dela.
encontrou uma motivação pra se matar, bicho. Ela quer ser salva. Aquilo que eu falei. Quando ela fala que ela quer ser salva, conversa com todo episódio, né? Porque foi o que eu falei. A relação das duas, dela com a mãe dela, ela fica fantasiando o pai porque ela não consegue lidar com a situação. E ela acha que esse pai vai vir pra salvar. Por isso que agora ela tá querendo ser salva. Ela tá sendo... Ela tá se convencendo de que talvez, se ela se entregar pro problema, alguém vai vir salvar. Mas talvez não vai vir salvar. Papai não vai vir salvar, não. Ai, Jesus Cristo. Puta que pariu. Que cena. Puta que pariu. Tinha falado no episódio passado que o papel desses bichinhos é elas começarem a ter contato com o contraditório. E esse contraditório ia ajudar elas a... ajudar justamente elas a lidar com o problema, né? E qual que é o contraditório da Rika? O contraditório da Rika é alguém se preocupar. A mãe dela não se preocupa, mas ela se preocupa com o bichinho. Tanto se preocupa que evita que o bichinho veja algumas coisas, né? E aí o bichinho vai lá e protege ela. E fala assim, e ela fala assim, entendi, você tá protegendo a sua mãe. Então, toda a ideia que eu tinha falado no episódio passado, de que os bichinhos, eles são justamente o oposto. O da é o camaleão, né? Ela aprender a lidar com o camaleão. Ela aprender a lidar com aquilo que ela não consegue ver, aquilo que se dissolve no ambiente, né? É justamente o bichinho dela. Aqui a tartaruga é um bichinho lento, é um bichinho que tem uma cascadura. A mãe dela, o que é? A mãe dela é justamente essa pessoa que não age pra protegê-la, a pessoa que não age pra fazer nada e que tem uma cascadura, que é a casca que ela se envolve pra não ter um relacionamento com a própria filha. E aí esse bichinho vai lá e protege a Rika. Você tá entendendo? Então ela tá conseguindo enxergar que mesmo o bichinho lento e com uma casca dura, se você tem um vínculo, esse vínculo pode protegê-los, entendeu? O vínculo dos dois, a relação dos dois, esse sentimento que ela tá podendo ter com outra vida, esse sentimento de cuidado que ela tá tendo, que ela tá podendo ter com outra vida, que é cuidando desse pet, esse sentimento dela que pode protegê-la. Vamos ver se vai proteger, né? Isso que vai ser difícil. Aqui, ó, eu quase me tornei uma merda de mãe e uma egoísta. Vocês entendem que a reflexão foi justamente essa? Ela conseguiu perceber que ela pode ser uma pessoa melhor que a mãe dela? E que isso que pode ser a solução, não vai ser uma pessoa de fora? Não vai ser um papai que vai vir pra salvar ela? Que a salvação dela tá justamente no sentimento dela e no que ela tem consciência do que ela tá vivendo? A salvação dela tá justamente em conseguir lidar com o contraditório, lidar com o problema dela. Ó, minha mãe me ensinou uma coisa. Ela falou, minha mãe me... E aí ela traz uma coisa que ela tem de que a mãe trouxe pra ela e ela usa isso também como força. Então, novamente, é o que eu tô falando. O anime está mostrando que quando você entra em contato com seus problemas e começa a observar que mesmo dentro dos seus problemas você tem uma solução, que você pode aprender com os seus problemas, que você pode aprender com o caos que é a sua vida, e que você pode utilizar deste caos pra justamente se salvar. E é isso que a Rika acaba fazendo aqui. Acredite no que você quiser. Eita porra, tartaruga virou um disco voador. O que essa parte toda da Rika tá fazendo aqui? Ele tá batendo numa questão muito importante para tomada de decisão com relação à sua vida, o seu sistema de crenças. Então ele usa um cara que manipula o seu sistema de crenças para te forçar uma situação porque ele sabe do seu problema. Então ele sabe do problema dessa garota e ele manipulou o sistema de crenças dela para se encaixar no que ela queria e fazer o que ele queria, que era pegar tudo da família dela e ela se matar para ela não ter chance de pegar de volta. Sacou? Esse é o cara. Ele trabalha com o seu sistema de crenças, ele modifica o que você acredita pra te fuder. E ele conseguiu o que ele quer. E a Rika não tem esse mesmo sistema de crenças, mas esse sistema de crenças cairia como uma luva pro caso dela. Porque seria uma solução.
Só que, o que essa parte toda ela explica? Que essa solução, ela não pode vir de fora. Essa solução que você quer não vai vir de fora, não vai vir com o sistema de crença de outra pessoa, que outra pessoa vai falar alguma coisa pra você e vai resolver o seu problema, e o seu problema vai ser resolvido através de comportamento X. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o teu problema é você então continuando dentro da realidade, não fugindo pra fantasias como, por exemplo, religião e fantasiar um salvador da pátria que é o papai. Não vai ser isso que vai resolver. O que vai resolver o teu problema é você entrando em contato com você mesma, é você percebendo que você tem que lidar com o contraditório, que você pode aprender com aquilo que você não gosta e que você, a partir do momento que estabelece um vínculo com uma pessoa ou com um bichinho ou qualquer outra pessoa, e este vínculo ele tem uma relação melhor que você tem, por exemplo, com a sua mãe, você percebe que esse vínculo é possível. E quando você percebe que esse vínculo é possível, você se salva. Então tudo isso aqui é para falar o seguinte: a Rika, ela estava sendo vencida pela fantasia. Ela estava sendo vencida pela fantasia de que havia um salvador, um pai, e depois ela foi convencida por uma fantasia de que ela ia ser salva por uma ideologia, por uma religião aqui. E ela não foi salva por nenhuma dessas duas coisas. Ela não foi salva pelo pai, ela não foi salva pela religião, ela foi salva pela tartaruga, que era o pet dela, que era o sentimento materno que ela acabou desenvolvendo. O sentimento materno que ela achava que a mãe dela não tem, ela acabou desenvolvendo através do pet. E isso foi a que salvou, isso foi o que a salvou. Esse vínculo foi o que a salvou. Esse vínculo, junto com os das amigas, que não é o mesmo vínculo, então as amizades não são a mesma coisa do que um pai e uma mãe, que é isso que tá falando aqui. Esse vínculo com esse pet foi o que salvou. O pet que não era o pet que ela queria, não era o ideal dela, certo? Esse pet que ela tinha, digamos, até uma certa vergonha, foi o que salvou ela no final. Então ela tava agindo com o pet da mesma maneira que a mãe dela tava agindo com ela. Esse negócio de querer eu quero um filho foda pra caralho, que foi o episódio passado. E aí aparece uma tartaruga feinha. Ela conseguiu desenvolver um relacionamento com esse bichinho que a mãe dela não dá, né? E foi isso que a salvou. Outra coisa, a pessoa que a pessoa que a Rika acabou matando, digamos assim, né? Ela era obesa e esse bicho também é gordinho, tá falando você é pesado, entendeu? É tudo que ela não gosta, ela tá lidando com o que ela não gosta, e ela está gostando do que ela não deveria estar gostando. Do que era imposto pra ela, principalmente por causa dessa questão de papel de idol, da própria mãe, né? A beleza, como a beleza é importante, como a magreza é importante, como tudo isso é importante, né? Esses valores que foram passados pra ela, ela tá tendo contato com o oposto, com essa tartaruga gigante, pesada e lenta, e ela tá conseguindo amar mesmo assim. Entendeu? Muito importante isso, cara. Por isso que é importante você lidar com o contraditório e você entender que às vezes o contraditório é belo. Porque assim você consegue se compreender melhor, entender que aquilo que você tá achando de ruim na relação que você tem com a outra pessoa, às vezes você pode valorizar, você pode entender qual é o lado positivo daquilo também. Mais uma vez confirmando o que eu tinha falado. Ela fala: eu sou fraca, isso aqui é a prova que eu sou fraca, mas isso aqui sou o verdadeiro eu. Porque, como eu falei, a maneira que ela encontra pra entrar em contato com a realidade é se machucar. Ela só vai parar de se machucar quando a vida dela, quando ela parar de fantasiar, e agora acredito que ela vai parar de fantasiar, quando ela parar de fantasiar e entrar em contato com a realidade dela e perceber que ela pode entrar em contato com a realidade dela, que não seja através da dor, porque a realidade talvez não seja dolorosa. Então, quando ela entra em contato com esse sentimento que ela tá tendo por essa tartaruguinha, ela entra em contato com a realidade de uma maneira positiva. Então, talvez ela não precise mais se machucar pra fazer isso. Que episódio, hein? Que episódio. Porra! Quase foi pro saco. É um episódio grande para falar sobre essa questão do sistema de crenças, o quanto você não vai encontrar respostas fora de você, ou você ficar esperando o Salvador, ou a salvação fora, em coisas
que vão vir de outro mundo, seja o pai que nunca esteve presente, seja uma religião, seja qualquer outra coisa, vai ser muito difícil você sair dessa se você não se encontrar, se você não encontrar naquilo que te incomoda, se você não encontrar uma utilidade para aquilo que te incomoda, se você não entrar em contato com aquilo que te incomoda, dificilmente você vai conseguir sair dessa. Porque é isso, é literalmente isso. Você precisa lidar com a realidade. Tanto a Ayoto quanto a Rika, nesse episódio, elas estão lidando com a realidade, entrando em contato com a realidade. Quanto é importante você fazer isso. Quando você entra em contato com a realidade e com o contraditório, com aquilo que te incomoda, e você percebe que existe ainda algo que você quer nisso, você acaba se desenvolvendo como pessoa e lidando melhor com a sua realidade. Então, toda a questão da Rika é sobre mentira, sobre fantasia. Então, quando ela está falando mal da mãe, ela está rindo, fazendo brincadeira e o caramba 4. Quando ela está falando do pai, ela está falando de brincadeira e o caramba 4. Então, a maneira dela lidar com a realidade é fugir dela. Né? E a gente viu no episódio passado a Ai justamente falando que ela tem que lutar. E agora a Rika também tem que lutar. E como é que ela vai lutar? Como é que você luta com uma situação dessa? Onde você não gosta da realidade. A única maneira de você ainda perceber que você está na realidade é você se cortar. Porque isso é a prova de que você não tá fantasiando o tempo inteiro, que isso não é uma fantasia. Porque a Rika, a verdade é essa, né? Ela teve que criar um novo mundo para poder lidar com o mundo real dela. E nesse novo mundo, o pai é um salvador, e nesse novo mundo quase que ela cai na lábia de um charlatão. Que deu uma solução que cairia como uma luva para acabar com todos os problemas dela. Mas não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai chegar uma pessoa para salvar você. Esse ambiente é quase uma clínica de reabilitação, né? Porque quando você dá um bichinho e esse bichinho tem todas as características que ela não deseja, ela começa a notar uma coisa muito importante. Ela estava meio que se transformando na própria mãe. Tudo que ela critica na mãe, ela estava quase replicando. E isso fez ela entrar em contato com uma coisa que ela nunca percebeu da própria mãe, que é embora ela esteja afastada, embora ela tenha esse comportamento, a mãe ainda é a mãe dela, a mãe ainda gosta dela, a mãe ainda ama ela. E por mais que ela seja egoísta e fale merda pra caralho, a mãe ainda pensa nela. E ela conseguiu perceber que nesse bichinho que não tem nada do que ela quer, nada do que ela gosta, ela ainda tem o sentimento de mãe pra relação a esse bichinho. E esse bichinho ainda tem com relação a ela o sentimento de filha. E aí ela conseguiu entrar em contato com o sentimento que a mãe dela pode ter, que pode estar, assim como ela, que esconde tudo de todo mundo e fantasia, a mãe dela pode estar fazendo a mesma coisa. Pode estar escondendo todos os sentimentos dela com bebedeira, com piada e o caramba 4. E aí ela percebe, enfim, que o sentimento pode existir mesmo assim, e é por isso que ela acaba se salvando também. Então, várias camadas desse episódio. Várias camadas. É um episódio difícil de falar, difícil. Esse anime é muito difícil, cara. Esse anime é difícil, cara, difícil. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu, falou.